E cá estamos para mais uma vez falar sobre disfarces. Não adianta disfarçar. Eu, na verdade, hoje pela manhã reconheci que eu não estou diante de um tema. Na verdade, eu estou diante de uma conclusão. Porque eu estou, desde já, lhe dizendo que o caminho do disfarce, ele não prospera, ele não é válido, ele não traz sucesso, ele não é exitoso. Por isso, aqui estou para falar-lhes sobre o não adianta disfarçar. Eu fiquei pensando esses dias sobre alguns disfarces. E sabe, eu comecei a lembrar alguns personagens que foram meus heróis quando menino fui. E eu me lembrei, sabe de quem? De Dom Diego de la Vega. E eu fiquei imaginando como é que uma tira de pano preto colocado sobre os olhos esconde a identidade daquele homem, gente. Se você assistiu Batman, o Robin, é impressionante porque basta uma tira de pano sobre os olhos e os olhos à mostra. E ninguém consegue enxergar. Ninguém consegue dizer que o Zorro é o Dom Diego, que o Robin é o menino prodígio, o companheiro de Bruce Wayne. Mas na vida real as coisas não funcionam assim, não funcionam assim. A gente precisa desistir dessa coisa de usar disfarces. O capítulo 22 do primeiro livro dos Reis de Israel, ele vai servir como base de nossa reflexão. É um capítulo longo, eu acredito que são 40 versos. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto, mas incentivo você para que depois, saindo daqui, leia toda a história. É bem verdade que as páginas do Antigo Testamento são recheadas muitas vezes de situações reais vividas pelo povo de Deus. Por isso, quando você estiver lendo a palavra, não se espante por ouvir falar de guerras e rumores de guerras, porque assim de fato foi. É uma história real, é de gente verdadeira, é de um povo que quer se estabelecer como nação, que enfrenta a oposição dos países vizinhos e que está sempre em contenda pelo valor que possuía aquela terra. Aquela terra era o corredor entre as duas grandes potências, do norte e do sul, do Egito e de toda a região da Mesopotâmia. Aquilo foi cobiçado, porque passando lá do lado da Transjordânia, você vai encontrar um grande deserto. E se for ao sul, também vai encontrar a aridez do deserto. Por isso, aqui estou, fazendo deste capítulo 22, espaço da minha reflexão e da sua reflexão também. Mas deste capítulo 22, deixe-me ler apenas o versículo 30. Está com o texto aberto? Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 22, versículo 30. E ele vai dizer assim: o rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça. Mas você, grande amigo, não é, gente? Mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Eu lembrei-me de uma frase que a minha vovó sempre dizia. Minha avó já dizia: não bula com quem está quieto. Sua avó também dizia essas coisas? Não bula com quem está quieto. Eu não sei se você já observou, mas algumas pessoas são tão provocativas. Eu fiz questão, porque me veio à memória, eu fiz questão de ver um videozinho, eu não ia trazê-lo para cá, mas eu vou pelo menos contar para os irmãos, que registra um momento em que um macaquinho perturba a vida de alguns filhotes tigres. Eu não sei quem assistiu isso. Gente, que macaquinho irritante. Que macaquinho irritante. Agora, o curioso é que a gente vê aquela cena, vê aquele vídeo, e consegue se lembrar de algumas pessoas que não são macaquinhos, mas que se comportam da mesma maneira, que não parecem saber conviver com a paz, que tem, parece que, prazer em trazer contenda. Aliás, eu conheci alguém cujo apelido no seminário era Contenda. Eu fiquei tão preocupado, né? Lembra-se disso, pastor? Eu me lembro disso, eu me lembro. O apelido Contenda, a gente ficou espantado. Como é que a gente vai lidar com uma pessoa que se tornou conhecida pela contenda? Bom, mas deixa isso para lá, apenas a sabedoria de Dona Maria, quando ela dizia: não bula com quem está quieto. No texto sagrado, lá naquele capítulo 22, se você atentar para os primeiros versos, a Bíblia vai dizer assim, que durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Aquela fronteira norte sempre foi espaço de batalhas sangrentas.
cidades sendo dizimadas, reconstruídas, dizimadas, reconstruídas. Aí o texto prossegue dizendo, no terceiro ano, porém, algo aconteceu. E o interessante é que tudo isso começa por obra e graça do rei Acabe, o rei do reino do norte. Por quê? Porque gente belicosa, você sabe o que significa belicosa? É gente que gosta de guerra. Agora eu já sei, vou chamá-lo assim, pastor. Vem cá, meu belicoso, né? Minha belicosa. Gente belicosa quer estar sempre em primeiro plano. Eu li o versículo 2, na verdade só uma parte dele. Mas se você observar, a Bíblia vai dizer assim, que Josafá, o rei de Judá, foi para o reino do norte fazer uma visita ao rei de Israel. E quando gente como Acabe recebe visita, parece que decide colocar os melhores panos, não é? Os melhores talheres, os melhores pratos, porque, eu não sei se você já observou, algumas pessoas, quando nos recebem, a gente não consegue ficar à vontade. Toda a conversa gira em torno dele, não é? Das viagens que fez, do que experimentou, daquele prato do restaurante que acabou de conhecer. Aí você começa a contar as horas e dizer, meu Deus, quanto tempo falta, quanto tempo falta. Eu tenho uma sensação de que quando Acabe recebeu a visita de Josafá, aquilo parece ter inflado o ego do rei do reino do norte. Tanto é verdade, irmãos, que notem, a Bíblia diz assim, que durante a visita, o rei de Israel disse aos seus oficiais, ele reúne aqueles que trabalham diretamente com ele, e na presença do rei do sul, ele começa a falar. E note, gente belicosa gosta de ressuscitar velhos problemas. Gente belicosa tem uma memória tão aguçada, que ele então o que faz? Chama os seus oficiais e diz assim, não sabem que a cidade de Ramote Gileade nos pertence? Esta cidade foi conquistada pelos sírios, antes do armistício, antes do período de trégua, antes desses 3 anos de paz. Havia sim um acordo de que a Síria devolveria aquele território, mas a Síria não fez. Mas naquele dia em que o rei Acabe recebe a visita do reino do sul, ele faz questão de trazer isso à memória. E o curioso é que parece uma cena, né? Lá está ele, os 2 reis e os oficiais, e ele puxa um assunto, ele coloca em questão a disputa por aquela cidade que no passado pertenceu ao reino do norte. Observem a continuação, irmãos, por quê? Eu entendo que gente belicosa sofre do que eu chamo aqui de complexo messiânico. Ele tem convicção, ele acredita que ele é uma espécie assim de guerreiro de Deus. Ele é um lutador em nome do Senhor. Na cabeça dele, todos os conflitos que ele produz têm o significado de uma guerra santa. Ele é um cruzado que está tentando reconquistar a terra que dantes foi a terra do povo de Deus. Ele tem a plena convicção de que tudo que ele está fazendo tem um bom propósito. É impressionante. Tenta convencer uma pessoa assim de que toda essa irritação, que todos esses problemas não têm poder de trazer solução à sua vida ou trazer paz ao seu coração, ele não vai acreditar nisso. Não vai. Aliás, neste versículo de número 3, veja o que diz o rei Acabe. Aquela terra nos pertence. E aí ele diz, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Você já teve essa sensação, eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. 3 anos se passaram, foram anos de paz, nunca mais se falou em guerra entre a Síria e Israel, mas tem algo que a gente ainda não resolveu. E naquele momento, o rei Acabe traz à tona algo que estava assim, em dívida, o território da Síria, o rei da Síria, mas que custava agora muito caro e se tornou motivo de um novo conflito entre os 2 países. Eu fico impressionado porque na relação entre casais, isso é muito comum. Alguém traz à memória um fato que aconteceu nos idos de, e lembra com detalhes, e normalmente faz isso em meio a uma discussão.
especialmente quando percebe que está perdendo o território. Então o que faz? Saca de suas lembranças algo amargo, algo que experimentou, algo que ele fez, algo que ela fez, e então se torna, ao invés daquele que está sendo massacrado, o massacrador. Mas eu vou adiante, sabem, irmãos? Porque a gente precisa ter muito cuidado para não acabar sendo envolvido. O rei do sul lá estava, e é interessante, porque Acabe vira para ele e faz a seguinte pergunta: você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote e Gileade? Você já passou por isso? Você chega, vai fazer uma visita, a pessoa começa a falar e de repente ela lança a questão. No fundo, eu acredito que tudo quanto Acabe desejou foi o apoio do reino do sul. E então ele pergunta: você se juntará a mim na batalha? Tenha muito cuidado, porque eu não sei se você já percebeu, algumas pessoas, porque tem essa coisa, sabe, do guerreiro que não pode ser despertado. Eu tenho encontrado muita gente que tem sido usado exatamente por isso. Pessoas extremamente hábeis e conseguem controlar o seu temperamento. Criam, suscitam situações e depois recuam. E quem é que fica na frente de tudo? Você. E quem acaba sofrendo as consequências de tudo isso? Você. Tenha muito cuidado, porque se você tem um temperamento explosivo, pode estar sendo usado, manipulado pelas pessoas que estão à sua volta. Porque todo mundo sabe que você não consegue controlar a sua língua. Todo mundo sabe que você não consegue ouvir e ficar calado. E aí o que faz? Estimula, estimula, e depois recua. E você fica sozinho. Por isso tenha muito cuidado quando for visitar Acabe, viu? Muito cuidado, especialmente quando temas como esse surgirem ao longo da conversa. Mas no versículo 5, o rei do reino do sul, ele volta-se para Acabe e diz assim, e acrescentou: antes, porém, pode avançar? Isso, antes, porém, consulte ao Senhor. Volta aquele slide anterior que eu deveria ter passado, quando diz assim, olha, não faça nada sem antes orar. Lembra que a gente precisa ter cuidado para não ser envolvido no diálogo entre os dois? Agora vá, mais uma vez, isso. Antes, porém, consulte o Senhor. Não tome nenhuma decisão, não entre em questões delicadas, não inicie qualquer que seja o processo, sem antes consultar, sem antes orar, sem antes dobrar os joelhos e perguntar ao Senhor se é isto mesmo que você precisa fazer, se é isso mesmo que Deus espera de você. Até porque, algumas vezes, é mais que 400. Algumas vezes, é mais que 400. E eu posso provar isso aos irmãos. Eu sei que a matemática que eu estou usando parece absurda, mas eu posso provar. Por quê? Porque no texto sagrado diz assim: então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Só que Josafá, que estava conversando com Acabe, respondeu o seguinte, aliás ele perguntou, Josafá porém perguntou, acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. Eu quero só que você grave na sua mente essa expressão aqui, um profeta do Senhor. Será que não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. Aí o diálogo continua. E o rei de Israel, Acabe, respondeu a Josafá o seguinte: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio. Eu fico tão preocupado quando alguém fala assim de um homem de Deus. Eu o odeio. Querem ouvir a causa de tudo isso? O texto continua. Ele diz assim: pois nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, só coisas ruins. E ainda dá o nome. Chama-se Micaías, filho de Imlá. Aí o texto sagrado diz que Josafá repreende Acabe, dizendo assim, o rei não devia falar assim. O rei não devia falar assim. Eu fico impressionado porque nesse texto, ou melhor, nessa situação específica, às vezes eu vejo o comportamento em nossos arraiais evangélicos, sabe?
Parece que aquele profeta que prega aquilo que não é confortável, parece-me que aquele profeta que prega não aquilo que nós esperamos ouvir, esse é rechaçado, esse é esquecido, esse não fala, não é boca de Deus. Mas quando alguém fala exatamente aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que enche o nosso coração de gozo, isso é de Deus, isso é de Deus. Eu tenho aprendido que esse não é um bom critério para separar as duas coisas, aquilo que Deus disse e aquilo que Deus nunca falou. Mas ainda, olhando o texto sagrado, deixa eu lhe dizer, aconteça o que acontecer, não abra mão dos seus princípios. Porque a primeira coisa que me chamou a atenção é o apreço. É o fato de que o rei estava vendo, ou melhor, o rei está vendo. No texto sagrado, observe comigo o versículo de número 10. A Bíblia diz que vestidos com os seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira. Quer dizer, num campo aberto. Só que este campo, ele ficava exatamente onde, pastor? Junto à porta de Samaria, a capital do Reino do Norte. Eu até diria que era como se fosse a esplanada dos ministérios. E lá estava todos os profetas, e aí o texto diz que estavam profetizando diante deles, os 400. E essa tradução que eu estou usando, é a Nova Versão Transformadora, ela não trabalha com uma expressão que é do texto em hebraico e que as traduções mais antigas, mais clássicas trazem, porque dizem assim, eles estão profetizando em transe. Lembra que eu pedi a você para guardar aquela informação? Não há nenhum profeta que seja de Deus, porque aqueles 400 profetas não eram profetas do Senhor. Eram profetas pagos pelo palácio. Eram funcionários da corte. E todos eles devotos da divindade cananeia, devotos de Baal. É por isso que Josafá se incomoda profundamente com aquilo e pergunta, será que não tem nenhum profeta de Deus aqui no Reino do Norte? E ele lembra, tem o Micaías, mas eu odeio Micaías, porque tudo quanto Micaías fala é diferente daquele a quem eu pago o salário. Porque a quem eu pago o salário diz aquilo que eu quero escutar. Eu perguntei se eu deveria ir à guerra e o que foi que eles disseram? Vá para a guerra, você vai ser bem sucedido, o Senhor é contigo, varão valente, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Parece mesmo a pregação que hoje toma conta dos púlpitos, irmãos. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Uma visão de triunfalismo vazio, que não reproduz aquilo que é o texto da palavra e o Espírito do nosso Deus. Mas é tentador, não é? Diante dos reis, imaginem a cena, aqueles 400 profetas. É nesta hora que é preciso ter cuidado para que Micaías também não se torne igual. Mas pastor, são 400, eu tenho 400 que me apoiam. Eu vou lhe dizer, se você tiver 400 homens sobre os quais não repouse a mão de Deus, e tiver apenas um que seja verdadeiramente um homem de Deus, eu vou lhe dizer, tampe os seus ouvidos para o discurso da maioria e abrace aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Mas aqui, deixa eu lhe dizer, há uma outra verdade por trás dessa história. Não se deixe intimidar. Versículo 13. A Bíblia diz que os profetas prometem vitória para o rei, aqueles 400. E aí o texto sagrado diz que quando Micaías vai chegando, alguém faz questão de dizer isso a ele. Olha, os profetas, todos eles, prometem vitória para o rei. E aí ainda diz assim, concorde com eles e também prometa o sucesso. Os irmãos podem imaginar isso? Uma palavra de Deus encomendada, alguém vai lhe dizer exatamente o que você vai dizer, e ele está dizendo, olha, não destoe. O rei tem ódio de você, porque você só diz coisas ruins. Está todo mundo dizendo coisa boa, você vai chegar agora e vai dizer coisa ruim. Eu fico impressionado porque naquele momento o Micaías, ele usa de uma ironia tão grande. Porque ele é indagado, sabe o que ele diz quando ele responde? E lhe perguntam, então, eu vou ser bem sucedido? Sabe o que ele diz ao rei Acabe? Vai ser. A vitória está nas suas mãos.
Acabe percebe que há uma ironia naquela história, disse: até quando eu vou precisar insistir que você diga a verdade? Então Micaías muda o tom da conversa, olha para Acabe e diz: eu tenho visto que o povo de Deus irá perder esta batalha e será dizimado. Aí o que é que acontece? A Bíblia está lá dizendo que nesta hora, quando Micaías diz exatamente isso, Acabe se levanta e começa a dizer: eu não disse, que ele nunca fala o que é bom para mim, ele só fala de coisas ruins, é por isso que eu odeio este profeta, eu não consigo controlá-lo, eu não consigo colocar palavras nos seus lábios, eu não consigo que ele diga exatamente aquilo que eu quero que ele diga. E é nesta hora que, além da intimidação, aparece a violência. Por quê? Porque se você escolhe ser 1 contra 400, prepare-se para ser perseguido. Lá está Micaías. E sabe o que acontece? Veja o versículo 24. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. O profeta de Deus, diante de todos, foi humilhado. E se você se recorda, um homem ter o seu rosto atingido por uma bofetada, isso, irmãos, não é somente um ato de violência, é considerado um ato de insulto. Ele não foi simplesmente agredido, mas ele foi publicamente humilhado. E qual era a intenção dessa gente? Calar a voz profética. Calar a voz do homem de Deus. Mas é nesta hora que Micaías revela-se, de fato, ser um homem ungido e preparado por Deus. Há um slide em que está escrito assim: se Deus falou, é inútil fazer de conta que nada aconteceu. Eu diria que talvez esta seja uma das grandes verdades que Micaías nos ensina, porque a reação do rei Acabe foi terrível. Logo que Micaías profetizou, a Escritura Sagrada diz no versículo 27, ponham este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água, até que eu volte da batalha em segurança. Consegue perceber a ingenuidade deste homem? Ele imagina que se prender o profeta, a profecia perde sua força. Que se eu consigo silenciar os lábios do profeta, aquilo que ele anunciou, nada vai acontecer. E quem foi que lhe disse que o profeta é maior do que a profecia? Desde quando o mensageiro é maior do que a mensagem que vem da boca de Deus? Aquilo que Deus anuncia, aquilo que Ele tem falado ao seu coração, se Deus falou na sua vida, deixa eu lhe dizer, não continue querendo viver como se Ele não tivesse falado ao seu coração. Não ignore isso. Não prenda Micaías e dizendo, olha, ele vai ficar preso até o momento em que eu vencer. Quando eu vencer, então eu vou soltá-lo. Porque o problema é Micaías, e eu fico impressionado, porque gente como Acabe não consegue se identificar como parte do problema. Os outros são os problemas. O homem de Deus é o problema. E se você parar por um instante e pensar na mensagem profética de Micaías, Micaías está zelando pela integridade física do rei. Ele está dizendo, olha, não vá para a batalha porque você vai perder a guerra. Os homens serão dizimados, você será morto. Mas nesta hora, irmãos, parece que ficamos cegos e não entendemos que aquele que está nos confrontando, que aquela mãe que está conversando com seu filho, que aquele pai que está conversando com seu filho, que aquela esposa junto ao seu marido, aquele marido junto à sua esposa, esses que estão falando para o meu bem. Mas parece que o problema é Micaías. E finalmente, sabe, irmãos, a sensação que me passa é mais uma vez aquela que disse desde o início da nossa reflexão. Não adianta se disfarçar. Não adianta colocar um disfarce. Aliás, a estratégia de Acabe parece sensacional, né? Eu vou reler o versículo de número 30, que foi o primeiro que lemos. A Bíblia diz assim, que o rei de Israel disse a Josafá, agora Micaías já estava preso, a profecia dele já era do conhecimento de todos, 400 profetas apoiando a iniciativa de Acabe. Aí a Bíblia diz que o rei de Israel disse a Josafá, olha, quando entrarmos no combate, eu usarei um disfarce para que ninguém me reconheça. Eu não vou vestido de rei, eu vou vestido de súdito.
Eu não vou vestido de forma que as pessoas de longe vão conseguir me identificar. Não, eu não vou. E aí o texto sagrado diz que ele continua dizendo, mas você vestirá seus trajes reais. E aí a Bíblia diz que o rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Sabe, irmãos, o que Acabe não fez foi combinar com o exército sírio. Eles esqueceram de combinar com o exército dos inimigos. Porque sabe qual foi a ordem que o exército sírio colocou para todos os soldados? Não precisa se preocupar com ninguém. Identifiquem onde é que está o rei Acabe, porque é ele que nós vamos matar. Todo o exército sírio estava procurando o rei Acabe. Aí você vai dizer, mas ele estava disfarçado dentro de uma guerra. Centenas de soldados e alguém sem o traje real. Ele escapou, pastor. Foi bem sucedido no seu disfarce. Foi não, meu irmão. Foi não. Eu vou ler o texto porque, veja como é que está escrito. Então, um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso, irmãos, e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Consegue entender isso? Estão na guerra? Ninguém sabe que aquele é o Acabe, o rei de Israel. Aí um soldado sírio pega o seu arco. E é impressionante, porque aquela flecha encontrou aquilo que era a parte mais frágil na armadura do rei, na roupa de guerra do rei. Aí o texto vai dizer que isso aconteceu onde, irmãos? Entre as juntas de sua armadura, onde não havia proteção. Aí você vai me dizer, mas pastor, que coisa é essa? Não está escrito ali ao acaso? Deve ter sido o acaso, pastor. Que coisa, né, pastor? Ele foi, se escondeu, entrou na guerra, mas de repente uma flecha veio e o atingiu. Eu vou continuar a leitura para que você entenda. Ele olha para o homem que está com ele, seu ajudante de armas, e diz assim, dê a volta e tire-me daqui. Exclamou Acabe para o condutor de seu carro. E aí ele diz, estou gravemente ferido. Eu vou encurtar a história. Acabe morreu por conta desse ferimento. Ele não escapou. Apesar de ter usado o mais perfeito dos disfarces. Apesar de ter se escondido no meio de uma multidão de soldados guerreando. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Eu vou repetir aquilo que eu tenho dito. Olha, não adianta se disfarçar, irmãos. Não adianta. Olha, brincar de esconde-esconde com Deus é perdido, irmãos. Eu tenho aprendido com o salmista que se eu for lá para o céu, se eu descer lá para a profundeza dos mares, se eu me esconder do outro lado da terra, eu não consigo esconder-me dos olhos de Deus. Eu estou dizendo isso não para trazer medo. Deus não é um Deus que me persegue. Deus não é um espantalho que fica me assustando para que eu não faça isto ou aquilo. Eu estou lhe dizendo que Deus sabe exatamente o que você está passando, o que você está vivendo, está com você em todo e qualquer lugar. E a companhia de um Deus assim não pode trazer medo ao seu coração. O que tem que trazer é a certeza de que Deus está cuidando de tudo. De que Deus irá fazer aquilo que você não consegue fazer. Até quando nós vamos estar em guerra com o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? É por isso que eu quero repetir as palavras de Josafá e dizer a você, consulte ao Senhor. Eu não sei se essa semana você vai ter que tomar algumas decisões extremamente sérias, mudanças, contratos para assinar, avaliar um relacionamento, iniciar um relacionamento. Eu não sei o que esta semana tem como desafio para a sua vida, mas eu só tenho uma coisa a lhe dizer, em nome de Jesus, consulte o Senhor. Mesmo que 400 se levantem, dizendo a você, isso é de Deus, isso é bom, não substitua a vontade de Deus por centenas e centenas destes que se apresentam como se profetas fossem. Eu quero lhe dizer que Deus é o Deus que enxerga todas as coisas. E por isso, não adianta se disfarçar. Hoje é o dia de nós
colocarmos como que a nossa própria vida diante de Deus e dizendo ao Senhor: Senhor, eu não quero acreditar nos disfarces, porque são tantos os disfarces que a vida hoje nos oferece. E lá, pendurados em cabides, tem o disfarce de um homem feliz. E a gente costuma usá-lo constantemente. Talvez seja hoje o mais surrado dos disfarces. Mas se você olhar, você vai ver que tem um outro que é o disfarce de uma pessoa espiritual. E já vem com todos os trejeitos, viu? E vem junto também uma enorme Bíblia, desse tamanho aqui. E parece que tudo isso é bastante. Sabe, consegue ver? Há um outro disfarce de um bom marido, de uma boa esposa, de um bom filho. Mas Deus sabe que muitos estão vivendo de forma tão diferente, dentro e fora, de perto e de longe. Eu vim desafiar você a vencer a tentação de usar disfarces nesta vida. De viver o desespero de querer ser aquilo que você de fato é. E mais ainda, de se tornar o homem e a mulher que Deus espera que você seja. Nós precisamos dizer não a toda tentativa de mentir, de esconder. Porque eu tenho aprendido no texto sagrado que o pai de todos esses processos não é Deus. E eu não quero que o inimigo tenha em minha vida nenhuma brecha, absolutamente nenhuma brecha, para destruir a minha família, destruir a minha carreira, destruir a minha saúde emocional, a minha saúde mental. Eu não quero. Eu quero estar livre. Livre de todas essas amarras que às vezes a vida nos impõe. Eu sei que o desafio de hoje é extremamente difícil. E eu quero dizer a você, também não é fácil para mim dizer essas coisas à igreja. Mas eu entendo que Deus está nos desafiando, irmãos, a dizer não a toda forma de disfarce que a vida às vezes quer nos sugerir. Feche seus olhos e converse com Deus. Porque diante dele nada está oculto. Peça que Deus liberte você de toda possibilidade de disfarçar o indisfarçável. Se você está vivendo uma situação difícil, de erro não se resolve escondendo. Erro a gente só consegue resolver confessando diante de Deus. O arrependimento tem um enorme poder diante do Senhor, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ore neste momento e peça que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a sua vida, que não haja nada obscuro, que os porões de sua alma recebam agora a luz divina. E você vai dizer: olha, em minha vida habita o Espírito Santo de Deus, e todos os quartos, todos os cômodos da minha alma são espaços onde Ele há de habitar. Converse com Deus neste momento. Eu vou fazer silêncio para que vocês dois possam conversar, e logo depois nós vamos ser conduzidos pela última canção da celebração desta noite.